Bem, amigos, bom dia, como estão vocês, tudo bem? Eu sou o Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação, esse é mais um call de abertura. Você já sabe, aqui, todos os dias começamos com as principais informações do mercado, para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje, sexta-feira, mais um sextou, graças a Deus, uma sexta-feira ali entre um feriado e uma quinta-feira, enfim, uma semana meio curtinha, mas hoje, dia 17 de novembro, já passamos aí a metade do mês e o mês de novembro tem sido um mês muito positivo para o mercado. Tivemos excelentes notícias ontem, tivemos um ajuste que foi bem positivo também para o mercado. Inclusive eu escrevi no meu artigo lá do Investing.com ontem que um ajuste seria muito interessante para que a gente seguisse com a nossa festinha, né, com a nossa alta do Ibovespa, e hoje, pelo que eu estou vendo aqui, tem tudo para que a gente continue no positivo, rumo aí romper essa barreira dos 125 mil pontos. Mas antes de prosseguir, vou pedir a vocês aqui que deixem o seu like no vídeo. Já falei diversas vezes aqui o quanto é importante esse like, porque ele indica para a plataforma do YouTube que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante, e aí a plataforma vai recomendar esse vídeo para um número maior de pessoas. Deixe também seu comentário, ele nos ajuda aí no engajamento, né? Então pode deixar perguntas, dúvidas, sugestões, críticas, elogios. Fica à vontade, aí o espaço é de vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreve, ative as notificações e não esquece de compartilhar o vídeo com todo mundo. Não teria notícia melhor para vocês mandarem para seus amigos, clientes hoje, justamente que o mercado novamente está forte, está aí pujante, está no positivo, mas vamos lá o que nos interessa, né? Ontem nós tivemos a fala de duas importantes autoridades lá dos Estados Unidos do cenário monetário, né? A Loretta Mester, que é presidente do Fed de Cleveland, e a Lisa Cook, que é a diretora da autoridade monetária, como se fosse a diretora de política monetária aqui do nosso Banco Central. Ambas falaram mais ou menos a mesma coisa e também falaram mais do mesmo que a gente vem ouvindo aí as autoridades do Fed falar. Só que elas falaram com um pouco menos de intensidade dessa vez. Elas disseram que ainda há dúvidas de qual será o caminho tomado pela taxa de juros nos Estados Unidos. Vamos ver bem a diferença aqui. Até o início dessa semana, o que eles falavam era, ainda pode subir a taxa de juros. Hoje, eles estão botando ali um pano quente para arrefecer a euforia com um tom já diferente. A gente não sabe o que é que vai acontecer, né? E isso, lógico, é o papel deles. Já falei isso aqui diversas vezes, é necessário conter a euforia, porque se essa euforia ela se espalha, ela cresce demais, o apetite ao risco, ele explode, enfim, o consumo volta a subir, porque a expectativa de um juros menor vai fazer sim com que o consumo também eleve ainda mais. É importante a gente lembrar que o endividamento do americano no cartão de crédito está no seu topo histórico. Então é importante que as autoridades monetárias tenham sim esse papel de arrefecer essa euforia para que o mercado ele prossiga aí no seu caminho para alcançar essa meta de 12%. Então, ontem nós tivemos essas falas aí que de uma certa maneira contribuiu para que o mercado lá fechasse meio sem direção, S&P e Nasdaq fecharam no positivo, enquanto Dow Jones fechou no negativo. A gente já viu aí que esses três índices, de certa forma, já descasaram aí o rumo. Quando o Dow Jones sobe, Nasdaq e S&P vão no sentido contrário e vice-versa. Isso reflete um pouco uma sensação que o mercado também já tem de que tanto o S&P como o Nasdaq eles ficaram, de uma certa forma, um tanto quanto sobrecomprado, por conta da euforia em relação a uma eventual finalização do ciclo de alta de juros e também por conta dos resultados, temporada de resultados que acabou, mas por outro lado o Dow Jones ainda tem espaço, né? Então a gente consegue perceber, Dow Jones inclusive aparentemente vem com um caminho mais saudável do que os outros dois índices que estão sobrecomprados. A verdade é que ontem nós tivemos o fechamento de Dow Jones em queda de 0,13, enquanto isso o S&P Futuro subiu 0,12, Nasdaq subiu 0,07. Tivemos dados importantes ontem também, que de certa forma corroboram aí com a ideia de que a política monetária lá nos Estados Unidos começou a surtir efeito e faz com que a preocupação agora seja se o primeiro corte na taxa de juros ele ocorre ainda no primeiro semestre. Nós tivemos ontem pedido de seguro-desemprego
que veio bem acima do esperado, né? Lembrando que na última semana foram 218 mil, ontem vieram 231 mil pedidos. Isso dá um indicativo de que o mercado de trabalho está arrefecendo e isso vai impactar positivamente na inflação de salários, que é um dos núcleos mais duros aí com quem o Fed precisa lutar. Tivemos também a atividade industrial, que veio acima do esperado, a expectativa era menos 0,9, perdão, menos 9, veio menos 5,9, ou seja, praticamente aí menos 6, e esse dado, ele é um dado mais ou menos, ele tem um lado positivo, ele tem um lado negativo. Ele é negativo porque indica que a atividade industrial veio acima do que se esperava e isso pode refletir um aumento de demanda ali na frente e provocar um pouquinho mais de inflação, mas por outro lado mostra que a indústria americana está viva, afastando de uma certa forma aí o risco de recessão. O outro dado importante que veio foi os estoques de petróleo lá nos Estados Unidos, que veio bem acima do esperado, e esse dado fez com que tanto o WTI, que é o petróleo de referência americano, do petróleo americano, como o Brent, que é importante aqui para a gente, tivesse desabado. O petróleo aqui no Brasil, o petróleo Brent, caiu, que é o petróleo de referência aqui para o Brasil, caiu 4,63, derrubou as ações aí de Petrobras, tanto a 3 quanto a 4, e as outras aí do setor, como o PRI, o 3R, enfim. E esse combo terminou favorecendo, primeiro aqui, nossa taxa de juros, né? Os Treasuries, eles tiveram um arrefecimento também dos seus yields por lá, e isso arrefeceu a taxa de juros aqui no primeiro momento, e com a notícia que veio já no início da tarde ali, de que o governo tinha desistido de mandar uma mensagem alterando a meta fiscal para o ano de 2024, isso ajudou muito. Então, e a queda do petróleo também nos ajuda, porque, lógico, a gente sabe que nosso modal logístico principal, ele é rodoviário, e o preço do petróleo ele vai impactar muito na inflação. Aí eu não falo somente do preço de gasolina na bomba aqui no curto prazo, não, mas é importante a gente lembrar, se a gente chega na gôndola do supermercado para comprar um tomate, esse tomate ele veio de caminhão, então se o preço do petróleo diminui, vai reduzir o preço do frete e vai reduzir, lógico, o preço daquilo que a gente compra para poder consumir. Então, essa queda no preço do petróleo, ontem foi uma queda realmente bastante acentuada, 4,63%. Isso beneficia ali os dados de inflação futura e, lógico, beneficiou também a taxa de juros, que fechou um pouquinho a curva. Eu aproveito e mando um abraço para o meu amigo Horácio, colega de trabalho, sempre preocupado aí com a curva de juros. Fechou mais um pouquinho a curva, Horácio. Fica tranquilo que o dia hoje vai continuar bom. Então, tivemos todo esse movimento em relação à taxa de juros e lógico que isso também beneficiou o Ibovespa, principalmente aquelas ações mais sensíveis à taxa de juros. A gente teve aí o setor de varejo de bancos que brilhou no dia de ontem. E a maior alta do dia, a gente vai ver daqui a pouco os dados, foi a Magazine Luiza, que além de ter sido beneficiada com essa questão desse arrefecimento da tensão fiscal, vamos procurar colocar dessa forma, ainda divulgou um balanço com alguns ajustes que foi benéfico. No fim do dia, nós tivemos aí um dia bastante positivo, uma soma dos ajustes em relação ao dia do feriado e do noticiário que se confirmou ao longo do dia. Hoje o mercado abriu bem positivo, a gente vai ver agora aqui os dados do dia e a expectativa de que a gente tenha mais um dia positivo aqui, de repente rompendo aí os 125 mil pontos. Mas vamos ver aí os dados de fechamento de ontem, na vírgula, e observar como é que está o comportamento do mercado agora na abertura. Como eu disse, a festinha ontem foi boa, continuou, e o Ibovespa fechou com alta de 1,20%, cotado a 124.639, chegou a ficar um pouquinho acima disso, a mínima foi justamente no 0 a 0 na abertura, e o índice chegou a se aproximar dos 125 mil pontos, como eu tinha dito ontem. Um ajuste seria bastante razoável para a gente. Maiores altas e maiores baixas, a Magazine Luiza, como eu já tinha falado também na outra etapa do vídeo, se beneficiou tanto da questão, o arrefecimento da tensão fiscal, como também dos seus dados de balanço, fazendo algum ajuste ali, divulgando o lucro. Magazine Luiza subiu incríveis 24,43%, seguido aí por Casas Bahia, que subiu 11,53%, puxando
as quedas, lembrando que ontem das 86 ações que compõem o Ibovespa, 70 ações fecharam no positivo. Lógico, quem iria puxar aí as quedas o setor de petróleo. PRIO, PetroRio caiu 3,53% e 3R Petróleo caiu 2,58%. A queda de Petrobras ontem, tanto a 3 quanto a 4, elas impactaram 0,2% no Ibovespa, ou seja, se o petróleo não tivesse tido um dia tão ruim, a alta do Ibovespa ontem poderia ter sido também um pouco melhor. Dólar futuro caiu 0,02, praticamente no 0 a 0, cotado a 4,872. Vamos dar uma olhadinha no nosso calendário para hoje. O calendário bastante curto, mas um dado muito importante, que é a inflação na zona do euro, que inclusive já foi divulgada, acabou de sair, tem 13 minutinhos que saiu a inflação na zona do euro, veio absolutamente em linha, a projeção era 12,9, veio 2,9 e saindo de uma leitura de 4,3. Esse dado é um dado extremamente positivo. Lembrando, a inflação sai de 4,3 para 2,9. Mais um sinal de que a política monetária também do Banco Central Europeu, da Christine Lagarde, começa a surtir os seus efeitos, e isso vai beneficiar o mundo de uma maneira bem globalizada mesmo. Talvez por isso aí a gente observe hoje mais um dia positivo. A Europa, já tinha olhado aqui os dados, as principais bolsas estão realmente já tudo verdinho na nossa tela. Temos o IBCBR, que é aquela proxy do PIB que estava programada para ontem e não saiu. Vamos lá. Minério de ferro. Mercado fechado subiu 1,87, o petróleo Brent corrigindo hoje, subindo 0,67, cotado a 77,94. Moedas, peso mexicano subindo 0,12, zarraço africano subindo 0,13, rublo russo subindo 0,07, para não fugir da regra, a lira turca continua caindo 0,61, dólar australiano subindo 0,32, dólar neozelandês subindo 0,10. DXY caindo 0,11. Então a tendência é que a gente tenha um realzinho se valorizando hoje também. Bolsas, Ásia, mercado já fechado. Tóquio fechou em alta de 0,46, o Hang Seng em Hong Kong caiu 1,94, CSI 300 em Xangai caiu 0,12. Futuros americanos, Nasdaq, que acabou de virar para o negativo aqui, caindo 0,02, Dow Jones subindo 0,18, S&P Futuros subindo 0,14. Bolsas na Europa, como eu falei, no positivo, Paris subindo 0,86, Frankfurt subindo 0,86, Madrid, que nesse instante apitou aqui para mim, máxima histórica, subindo 0,83, Londres subindo 0,86, Eurostoxx subindo 0,81. E o nosso EWZ, ETFzinho de bolsa brasileira lá fora, deixa eu ver se eu já tenho dados aqui de pré-abertura. Ainda não tenho pré-abertura, mas no after ontem foi mais uma altinha de 0,24. Então é isso, pessoal. O dia promete ser um dia bastante positivo de novo. De repente a gente rompe aí essa barreira dos 125 mil pontos. Expectativa que o Ibovespa agora tenha condição de respirar bem até o final do ano e se manter ali entre 125 e 130 mil seria um bom range para a nossa bolsa, para o nosso índice, tá certo? Então um abraço a todos, um excelente dia de negócios. Um final de semana de muito descanso, de muita diversão e felicidade. Afinal de contas, o mercado esse mês de novembro está brilhando. Um abraço a todos e, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.